Bom dia, colegas da Educação de Canoas, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos hoje. É com prazer que a gente, pela primeira vez no nosso congresso, a gente vai ter produção também de conhecimento, apresentação de trabalho, não só oficinas, como já aconteceram em anos anteriores. Ontem foi a nossa cerimônia de abertura, né, com presenças ilustres, a Bebel, lá do Instituto Alana, veio falar sobre desemparedamento. Eu acho que é um tema importante nesse momento aí que a gente, esse momento de ainda pandemia, né, em que a gente está aí, muitos desafios junto às crianças da nossa rede. Enfim, nessa primeira edição ampliada do Congresso, a ideia era a gente começar a produzir, né, começar a escrever, enfim, mostrar um pouco do que a educação infantil de Canoas está produzindo, está fazendo e faz lá no cotidiano das escolas junto às crianças. E a gente nem esperava tantos trabalhos, e a gente foi com muita surpresa e muita alegria, inclusive, que a gente recebeu mais de 30 trabalhos para essa edição já. Então, assim, além desses 30 trabalhos, a gente recebe também a presença ilustre, né, de um professor de referência na educação infantil. É um professor que a gente lê, que a gente carrega os livros, que a gente fala nas formações, né, que é o professor Paulo Fock, que está aqui hoje presente. Bem-vindo, professor Paulo Fock. Foi uma alegria imensa receber esse trabalho, esse resumo expandido junto com a nossa colega da rede, a Débora Berlitz, e orientanda hoje de mestrado, né? Enfim, não tinha como ser diferente. O trabalho veio para a primeira sessão de apresentação, e antes da gente começar, eu vou passar a palavra para a nossa colega aqui da Escola de Formação, a gestora da nossa unidade, das boas-vindas para vocês. E aí a gente começa, porque o professor Paulo Fock, ele tem um compromisso na sequência, tá ok? Para a gente manter o horário certinho. Bem-vinda, Ana. Oi, pessoal, tudo bem? Me escutam? Tudo certo? Ai, que bom. Primeiro, só queria agradecer a presença de todos aqui. Que bom enxergar essa manhã começando tão feliz, né, como está começando, e desejar realmente que seja uma manhã de trabalho muito boa e agradecer mesmo que o congresso ontem eu ainda estou reverberando todo o dia que a gente teve ontem, que foi muito especial, e tenho certeza de que as sessões de hoje, de amanhã e também no sábado de manhã, que a gente tem o congresso, né, em mais dias, e a gente sabe que vai ser muito especial também. Então, só desejar umas boas-vindas para todos e todas e dizer que estou muito ansiosa mesmo para ouvir os trabalhos de vocês. Obrigada, Ana. Então, qual vai ser a nossa ordem, tá? O primeiro trabalho da nossa sessão de apresentação vai ser da Débora Berlitz e do professor Paulo Sérgio Fock, Documentação Pedagógica, uma revisão integrativa sobre a produção acadêmica brasileira, tá ok? Sejam bem-vindos, um prazer, eu já disse, mas eu vou repetir, um orgulho para a Rede de Canoas recebê-lo, professor. A palavra está com vocês. Débora, você começa ou eu começo? Eu vou colocar, apresentar aqui, Paulo. Pode começar. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Juliane, por nos deixar apresentar. Era o único horário que ia caber. Eu estou, na verdade, numa reunião. Eu pedi licença para sair uns minutinhos e voltar, só que mais no final a gente vai estar num momento que não vai dar para compartilhar, não vai dar para sair. Bom, então eu sou o Paulo Fock, eu sou orientador da Débora. A Débora está cursando mestrado lá na Unicinos, e a temática da Débora é uma temática que nasceu no curso de especialização em educação infantil, que também é na Unicinos, e eu fui orientador dela, que é o interesse por esse conceito, que é um conceito que a gente poderia dizer relativamente novo, que é o conceito, e bastante sofisticado, que é o conceito da documentação pedagógica. Um exercício que a gente costuma fazer quando entra num estudo acadêmico é entender que tipo de produções e o que se tem tratado nessas produções já está publicado, já está
circulando. E foi esse o exercício que a Débora fez para o trabalho dela nesse primeiro momento e que a gente achou interessante socializar e compartilhar com vocês nesse encontro. Então, eu vou fazer uma fala introdutória e a Débora vai dar seguimento contando os achados dela dessa pesquisa. O conceito da documentação pedagógica é um conceito que ele nasce no interior das experiências pedagógicas de Reggio Emília, das escolas municipais de Reggio Emília. Ele é um conceito que ele aparece escondido nessa experiência, inicialmente nos anos 70 e 80, com outros nomes, e mais no final mais no início dos anos 80, final dos anos 70, começa a ganhar corpo e passa a ser chamado de documentação, depois documentação pedagógica, e chega ao Brasil. Chega ao Brasil 20 anos depois, a partir das primeiras publicações e traduções que foram feitas dessa experiência de escolas municipais dessa cidade da região norte da Itália, que é Reggio Emília. E quando chega ao Brasil, esse conceito ele se mistura um pouco com noções que já existiam por aqui, ou que também estavam circulando por aqui no nosso país, como o conceito de portfólio, como o conceito de registros, né? E esses três conceitos, documentação pedagógica, portfólio, registros, eles acabam ficando bastante misturados e até confusos nesse primeiro momento, até que agora, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, eles começam a ganhar mais corpo e a gente consegue distinguir melhor essa diferença entre documentação pedagógica, portfólio e registro. Em linhas gerais, o que a gente pode talvez já de início dizer é que portfólio é uma prática pedagógica que cabe numa pedagogia qualquer. A gente pode colecionar produções das crianças, mesmo numa instituição que trabalhe, por exemplo, com livro didático. Registros é uma prática que, desde que existe escola, se produz, a gente registra ou anota num diário de classe, ou registra num boletim, ou num caderno pessoal, e, portanto, cabe em qualquer pedagogia, e a documentação pedagógica não, ela não cabe em qualquer pedagogia, porque o cerne dela é um reposicionamento do adulto e criança na relação pedagógica, e o modo testemunhal que se produz sobre as crianças, a prática pedagógica e a aprendizagem está assentado nesse reposicionamento. Então, isso tudo é bastante sofisticado, como eu disse, e bastante novo no nosso país e em tantos outros. O que a gente fez? A gente foi fazer o que se chama, no campo metodológico, de uma revisão integrativa, que é, a partir de critérios de inclusão e exclusão, que a Débora vai falar na sequência, chegar a um conjunto, um corpus de documentos a serem analisados. A gente fez uma escolha de olhar apenas artigos e não olhar, nesse momento, dissertações e teses, e ver o que nesses artigos, de que modo estava sendo tratado o conceito da documentação pedagógica, que autores, que metodologias, aonde é que elas estavam sendo refletidas, praticadas, desenvolvidas. A gente fez um recorte bastante importante temporal, que foi dos últimos 10 anos, e a partir daí a gente chegou a um conjunto de análise de 29 artigos. Acho que falei nos minutinhos que eu queria falar, Débora, para passar para você desenvolver. Obrigada, Paulo. Vou te agradecer também, né? O Paulo fez um esforção, assim, porque foi meio de última hora que eu escrevi, avisei, mas foi ótima a introdução, e ninguém melhor, né, para falar do que tu, né, Paulo? Então, eu trouxe aqui também a sumarização metodológica, mas só para dar dados gerais, daí se tu quiser acrescentar alguma coisa, Paulo, pode acrescentar. O recorte ele já falou, as bases de dados foram essas, a gente selecionou o Cielo, Amped, a ResearchGate e o Mendeley. Utilizamos os descritores documentação pedagógica, e às vezes até tinha a palavra and para poder captar mais, né?
E, inicialmente, o número de produções foi 628, e aí a gente foi fazendo esses critérios de inclusão e de exclusão e chegamos a 29. As categorias de análise, que eu vou falar um pouquinho, então, são essas, né? Então, a gente iniciou com contextos e conceitos, diálogos possíveis, porque durante esse estudo, assim, esse aprofundamento nos artigos selecionados, a gente percebeu que um conjunto de artigos significativo dentro desses 29 trazia conceitos que se amparavam, né, na documentação pedagógica, mas também dialogavam com outros conceitos possíveis, né, de se fazer essa interlocução, assim. A gente até conversou sobre isso, eu e o Paulo, durante o tempo do estudo e tal, e ele me gravou uma coisa, né, que ele disse, a documentação pedagógica, nem todos os teóricos que estão ali postos nesses estudos, por exemplo, que trouxeram embasamento em Walter Benjamin, La Rosa ou Foucault, eles não falam da documentação pedagógica, né? Eles são teóricos de outras linhas, mas o que a gente fez aqui foi trazer um pouco do conceito da documentação pedagógica, que se ampara na pedagogia italiana, e fazer esse recorte desses autores que utilizaram outros autores para conversar e para poder dizer, olha, existe até, assim, algumas ideias que são equivalentes, né? Então, as pedagogias italianas e as participativas foram as abordagens que foram mais recorrentes nesses referenciais, nessa primeira categoria. E a gente teve também, assim como eu disse, né, outras teorias vinculadas para fazer uma conversa, como a pós-modernidade, a filosofia de Walter Benjamin, a perspectiva ali de Foucault, né? O conceito de experiência também apareceu, e houve sempre esse diálogo. O que a gente traz nessa categoria de análise, né, de importante? Que sim, é possível fazer relações com algumas teorias de outros campos, né? Eu acho que a documentação pedagógica, ela tem essa característica, né? Ela não é uma metodologia, ela não é uma técnica, ela não é um método, ela é um conceito muito amplo, assim, e que traz precisa desse aprofundamento teórico, mas que trazer outros autores também a gente tem que ter esse cuidado, né? O que a gente deixa claro nessa categoria é que é importante a gente pensar nas pedagogias participativas e nas italianas, que vão dar esse corpo para a documentação pedagógica, mas podemos utilizar ali, quando eu vou falar de experiência, trazer um pouco, sim, do La Rosa, mas a gente tem que primeiro ter o pé no chão e entender o que é o conceito da documentação pedagógica. E aí depois a gente faz essas conversas, porque senão se corre o risco de confundir, né, conceitos ou de misturar ideias que às vezes podem até ser divergentes. Teve um outro estudo também que trouxe muito a pedagogia do Freinet. E aí sim, né, ela se assemelha bastante. O Freinet não falou de documentação pedagógica, e aí o Paulo pode me corrigir se eu estiver errada, mas ele tem um estudo ali que a gente analisou e que vai fazer, sim, um paralelo, assim, ele tem uma pedagogia que ficou muito marcada para a educação infantil e que daí, obviamente, eu acho que o Malaguzzi, lá em Reggio Emília, vai olhar para isso e vai, né, bom, esse cara foi o nosso precursor. A próxima categoria de análise, eu não vou me estender muito, mas se tu quiser, Paulo, pode interromper, tá? É a cultura do registro e a documentação pedagógica como estratégia para a narratividade cotidiana. Nessa categoria, a gente encontra bastante recorrente, assim, o fato de o registro, às vezes, estar atrelado à prática de documentação pedagógica. Então, a gente faz documentação pedagógica na escola porque a gente registra, porque a gente tem... E não é isso, assim, até alguns autores, nesse recorte que a gente fez, vão falar, né, o Paulo, por exemplo, e a Mônica Pinazza, né, que
eles têm um artigo que eles já iniciam bem de início falando, né, que a documentação pedagógica ela não pode ser confundida, né, com um mero registro. Não é essa a ideia. Então, a gente tentou trazer nessa categoria, primeiramente isso, assim, para tentar trazer a ideia de que, bom, a documentação pedagógica é uma abordagem, pode ser uma abordagem, um conceito, mas ela não se ampara apenas no registro, né? Foram 6 artigos que abordaram essa temática, que envolvia registro ou narratividade. Essas palavras, assim, foram recorrentes, né? Então, no centro desses estudos que a gente fez esse recorte, se reforça a importância dos princípios da documentação pedagógica e não como um sinônimo de registro e de narratividade apenas, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar disso, que eu estou com uma cola aqui, tá? Débora, posso só fazer uma ligação já com a próxima categoria, porque acho que a gente já deve ter 1 ou 2 minutos só para concluir. O que eu acho bem importante de chamar a atenção, né? Vou tentar juntar um pouco as três categorias para dar essa síntese. É que, como eu falava, essa noção de registro que já existia na nossa prática no Brasil, né? Quando a gente olha para muitos livros, vou dar um exemplo. O livro da Helena Freire, A Paixão de Conhecer o Mundo, foi um livro muito impactante em termos da relação com o registro para contar para testemunhar e dar conta de contar uma história. Quando chega o conceito de documentação pedagógica, o que a gente vai perceber é que se cola essa prática que já existia com um conceito. E tem uma diferença substancial entre documentação pedagógica e registrar por registrar, que é a temporalidade que a documentação pedagógica apreende, que a cultura do registro não necessariamente vai apreender, do registro só pelo registro, né? A documentação pedagógica, além de ter uma certa concepção de criança e ter um foco muito profundo na noção de investigar, de refletir o cotidiano pedagógico, de transformar o cotidiano pedagógico e se transformar, ela dá conta de uma temporalidade que olha para o passado para produzir o presente e criar um protótipo, um projeto de futuro, né? Como a gente vai dar continuidade, aonde a gente quer chegar. Então, essa tripla temporalidade é uma chave fundamental. Tá, obrigada, Paulo, por me ajudar a sair dessa emboscada. E, então, é isso. O Paulo, só para concluir, a concepção e imagem de criança e de infâncias, que foi uma das categorias também, ela vai trazer a importância para trabalhar dentro de uma abordagem de documentação pedagógica, de se rever esse conceito e essa imagem de criança é de uma outra forma estabelecida e pensada e reconhecida na abordagem da documentação pedagógica. Não é qualquer concepção, eu não posso... Não, a gente, volta a dizer, a gente trabalha sob a perspectiva da documentação pedagógica, mas não existe, por exemplo, as crianças não são respeitadas na sua integralidade, né? Então, as coisas precisam se conectar, né? E a última categoria, que foi investigar, refletir, formar-se e transformar-se, foi a categoria que a gente utiliza para definir assim, a questão desse professor que vai ser reflexivo, que vai envolver a formação de professores, a transformação desse professor é um processo, né? E a investigação também como uma forma de trabalho na educação infantil. Então, esses termos, investigar, investigação, refletir, formar, formação, eles apareceram em todos os estudos selecionados, né? Foi um cuidado que a gente teve de tentar catalogar o máximo, assim. E eles trouxeram a temática, a que mais se salientou foi a temática da formação de professores, que todos esses estudos que a gente incorporou aqui traziam essa necessidade de que, bom, a formação de professores é o caminho para que a gente possa entender a documentação pedagógica, que a gente possa iniciar um trabalho nessa perspectiva. É um trabalho constante, não é assim, a gente vai fazer documentação pedagógica agora e depois a gente não vai, não, é uma pedagogia
vai trazer uma possibilidade de um fazer pedagógico exclusivo, né, e que não dá para a gente copiar também. Como o Paulo sempre diz, né, e ontem até a gente ouviu no congresso, não dá para a gente trazer e fazer Reggio Emilia aqui, mas a gente vai usar a inspiração e vai fazer uma pedagogia coerente com a abordagem da documentação pedagógica, e aí ela vai se estabelecer em cada escola da sua maneira, né, mas utilizando esses conceitos, esses preceitos básicos, né. E aí, no finalzinho ali, eu trouxe as reflexões finais, eu não sei se o Paulo quer falar, ou quer que eu fale, Paulo, mas... Não, Débora, acho que a gente conclui por aqui, porque a gente já passou do tempo. E é isso, assim, eu trouxe as reflexões, se vocês quiserem dar uma lida. Então, a autoria, ela se repetiu em alguns artigos, mas até na localização geográfica, e o conceito precisa ser um pouquinho mais estudado, apesar de que temos bastante... Né, a gente teve satisfação até em encontrar bastante estudos que trouxeram, que já tem uma literatura que possa amparar outros estudos. Eu acho que é isso, tentei correr aqui. Excelente, eu já sabia que ia ser excelente, né, e vou tentar me conter, porque eu falo muito, tá, professor Paulo Foch, mas eu achei, assim, fundamental essa distinção que vocês fizeram já desde o início, o que é documentação, o que é registro, sabe, portfólio, porque é uma questão que os professores faz parte de um trabalho de transformação dessa docência, né, e que às vezes a gente confunde mesmo na prática, e também essa ênfase que vocês trouxeram para a formação de professores. Sabe, assim, muito bom. Eu vou deixar as considerações para a gente fazer no final, mas eu não tinha como não agradecer a presença. Muito obrigada por arrumar um tempinho aí na agenda para poder participar e prestigiar a nossa rede. Tá ok? Obrigada, Paulo, também. Tchau, gente. Bom, colegas, a gente começou aí, né, com os 2 pés direito, com o professor Paulo Foch nos prestigiando na nossa rede, colegas queridas da educação infantil que estão aqui, colegas que eu já trabalhei, eu não tenho como não mencionar que a Débora Paim, com o baby dela aqui, lindo, nos prestigiando a Debrinha também, outra colega que tá apresentando. Bom, segundo trabalho da Diana Scherer e da Virginia Costa Alves, Ancestralidade, as raízes do baobá. Bom, gurias, vou passar a palavra para vocês. Sejam bem-vindas, tá? Oi, boa tarde, bom dia. Acostumada com o horário. Bom dia a todos, né? A todas, a todes, como a gente gosta de falar. Né? Nós somos da EMEI Pintando 7, estamos na escola, né? Conseguimos fazer uma conexão com as nossas crianças nos assistindo. Depois vamos mostrar eles um pouquinho para vocês e vamos botar a nossa apresentação para vocês assistirem. Bom dia, eu sou a Dai, né, a Prof. Dai, que nem as crianças chamam. Vou contextualizar um pouquinho o porquê que a gente está trabalhando a ancestralidade, as raízes do baobá. Nós temos uma turma de maternal 2, com 15 crianças, e nesse contexto pandêmico, né, sempre trabalhar a identidade é importante, é uma prática, né, mas esse reconhecer, eles não se nominavam assim, eu quero, eu gosto, eu sou. Os pais, né, eram sempre o papai e a mamãe sem nome. E a gente percebeu que, advindo da pandemia, um grupo muito fechado, sem socialização, só a família, e ficavam muito nesse entorno. Então, a gente queria ampliar, né? O se reconhecer, o se perceber pertencente de um novo grupo, que era o Maternal 2, né? A escola, a EMEI Pintando 7. Então, como o nosso trabalho é permeado também as atividades antirracistas, étnicos raciais, né? Vamos juntar tudo, né? O baobá, a árvore da vida, e assim a gente começou.
a gente sempre procura, né, já é uma prática da nossa escola, da EMEI Pintando 7. Ano passado, mesmo sendo o ano pandêmico, nós conseguimos fazer no final do ano uma exposição que é a EMEI Pintando de Todas as Cores, né, porque a gente respeita a diversidade, a gente procura sempre trabalhar com as crianças da questão de que eles são crianças, que os brinquedos são para crianças, não tem brinquedos de meninos ou de meninas, o rosa ou o azul, né, a questão do respeito à sua diversidade e às suas características pessoais. E eu acho que, para contextualizar também um pouco, é bom a gente contar a lenda do Baobá, né? Ela tem um domínio público, mas se vocês pesquisarem na internet, ela conta mais ou menos que Deus, e eu sempre costumo dizer para eles que o meu Deus é Oxalá, alguns têm um Deus que é Jeová, alguns têm um Deus que é Papai do Céu, né? Cada criança tem a sua cultura, a gente meio que sabe, né? Na medida que vai convivendo com eles. Deus, quando criou o mundo, fez as árvores, as águas, os peixinhos, e aí fez o baobá, né? Faltava uma árvore, onde ele colocou dentro toda a sabedoria dele, e a árvore cresceu muito, ficou lá em cima. E se sentindo sozinha, aquela árvore olhava as outras árvores embaixo, né? E reclamava. Por que eu não tenho as folhas daquela? Por que eu não tenho uma copa cor-de-rosa? Por que eu não sou miudinha? Vivia se queixando, né? Então, Deus... Estou falando resumidamente, né? Em função do tempo. Então, Deus pega e diz para o baobá, tenta valorizar nele as coisas dele, né? Baobá, tu não tem a copa rosa, mas tu é alto, tu armazena água. Dentro de nós sempre tem alguma coisa a mais, alguma coisa que é especial em nós. E é isso que a gente queria muito trabalhar com eles. Acontecia muitas vezes na rodinha de uma criança contar que ganhou uma bicicleta, daqui a pouco 3, 4, 5 também tinham ganho a bicicleta. E a gente começou a perceber isso. Tudo bem que tu não tenha uma bicicleta, mas talvez tu tenha um patinete, talvez tu ande de patins, e talvez tu goste só de andar na pracinha, né? Então, em cima dessa lenda, nós começamos o nosso trabalho. Isso. Então, a primeira parte, a primeira árvore, porque foram a construção de 3 árvores, né? Nós trabalhamos o eu sou filho de, né? Para a gente se reconhecer neste primeiro grupo, neste primeiro momento. Então, para se reconhecer, né? O eu sou, nós pedimos que as famílias enviassem fotos, selfies, das crianças com suas famílias, né? Pai, mãe... E, assim, a diversidade da família como ela é. E aí, trabalhar o nome deles, o nome do papai, da mamãe. Então, conforme nós fomos recebendo essas fotos, nós fomos conversando com eles na rodinha, quem são essas pessoas, o nome. E a partir daí, toda a roda, a gente fazia. Eu sou Dayana, filha de, e falava o nome da mãe e do pai, e fomos construindo essa árvore, né? A gente botava cola para eles, junto com eles, e pedia para eles colarem a foto onde eles quisessem. E a gente pode perceber algumas dinâmicas familiares, né? Que pais são separados, teve criança que colou as fotos separadas, pais separados, mas ainda assim a criança colocou as fotos juntas, e fomos percebendo essa dinâmica e linkando com outras situações. Nessa árvore também interessante que para nós, como a gente sabe, né, que é difícil as pessoas imprimirem foto, que demora, coisa e tal, a nossa ideia foi pedir uma selfie. Na nossa cabeça, a mãe, quando olhasse a agenda, filha, vem aqui, tira uma selfie, era uma coisa rápida, né? E foi muito demorado para a gente conseguir juntar todas as fotos, mandarem as fotos. Tinham pais separados que o pai já estava distante, então veio a foto do pai impressa com o filho bebê. Então, o carinho da mãe em, pelo menos, ter uma foto do pai representado, né? Mães que mandaram fotos antigas deles em festas de aniversário deles pequenos, e as crianças olhavam e diziam, eu era assim. Então, a gente teve que reportar a questão da infância, né? Toda a construção dessa árvore, ela levou quase que um mês inteiro, né? Nós temos a dinâmica na nossa sala de toda segunda-feira é o dia da arte, é o dia da pintura, então que aí é o dia que as mães podem mandar com uma roupa que eles se sujem, então foi um dia para fazer
o tronco, né, a pintura marrom, que foi uma folha toda marrom, que depois a gente recortou. Um outro dia que a gente fez o carimbo das mãos, e as mãos para a gente tem toda uma simbologia, vocês vão ver que elas aparecem durante muitos trabalhos da gente, porque a mão é toque, a mão é carinho, a mão também muitas vezes é uma mão que agride, né, porque tem aquelas coisas das lutinhas, das briguinhas em sala. Então, as mãos, para nós, também teve toda uma representatividade, né, que é a mão que cozinha, que dentro da nossa ancestralidade, dentro das africanidades, tanto a roda quanto a mão tem as suas particularidades e as suas singularidades. Depois da nossa segunda árvore, nós já tínhamos contado, ano passado, essa turma era maternal 1, metade dela era maternal 1, a árvore do baobá, que é desse livro aqui, que é o abecedário de afropoesia, né? Tem ali nas referências ele, e ele conta várias histórias, e dentro dessas histórias ele tem um vocabulário mais africanizado, então, né, e seguindo uma sequência de letras do vocabulário, né? Então, por exemplo, na árvore do baobá, fala sobre banzo, né, que é a tristeza, e a gente aproveitou para ampliar esse vocabulário das crianças com questões que nós usamos, né, do vocabulário afro no nosso cotidiano. E trabalhamos também o meio ambiente, linkamos junto com o meio ambiente, porque nessa história o baobá está triste, porque aquelas pessoas que estão ali embaixo, né, aqueles homens tiraram as folhinhas dele. Então, nós linkamos o nosso baobá com a questão do meio ambiente, fizemos ele já com tampinhas, com objetos recicláveis, né, trabalhando a questão da água, a questão da natureza. Aí nós também ampliamos essa atividade plantando girassóis, e esses girassóis foram entregues na nossa reunião de turma, né, para os pais, e eles aprenderam toda a questão do cuidado, porque a árvore não podia ser só algo abstrato, colado no papel pardo da parede, porque a árvore é vida, né? Então, nós tínhamos que dar vida para essa árvore, né? Para esse pertencimento deles, e fazer com que eles entendessem o quanto que o meio ambiente faz parte do nosso cotidiano, né? Nas alimentações, nas questões de cuidados com a água, nas questões de higiene. Então, já ampliamos essa árvore para uma árvore mais social, né? A árvore da escola, a árvore que a gente tem em casa, como é que a gente cuida da natureza, né? Saindo do eu sou Virgínia, filha do fulano, mas eu pertenço a uma sociedade, eu pertenço a um cotidiano dentro da nossa escola, que ela tem uma praça imensa, muito linda, então a gente começou a trabalhar isso com eles também, do cuidado com a natureza. Esses foram os livros, conforme a gente foi trabalhando e foi puxando toda o que o baobá nos traz, né? Gratidão, gentileza, respeito. Tem a sugestão dos 3 livros que foram trabalhados com eles. Aí a gente começou com esse, que é João Planta um Pé de Gratidão, né? E já a capa, ele é um livro bem curtinho, assim, uma história bem pequenininha, que a criança planta um pé de gratidão e vai regando, vai nascendo outros sentimentos. Ele é bem curtinho a história. Mas já no olhar a capa, a criança algumas já se vem representada na criança negra, nos cabelos crespinhos, e aí eles ficavam dizendo que é parecido com o meu neto, que é parecido com a gente, né? Então, eles também precisam dessa representatividade. Tudo a gente vai linkando com a diversidade e com a educação antirracista. E quando a gente começou a trabalhar, que aí a gente queria agora pegar esses sentimentos dele, né? Já trabalhamos o eu, já trabalhamos que eu pertenço a uma família, já trabalhamos que a gente pertence a uma sociedade, a um cotidiano, né? Que a gente tem que respeitar. A gente pensou inicialmente em trabalhar a gratidão. Bom que eu tenho árvore, que bom que eu tenho praça. E quando a gente contou essa primeira história, a gente viu que gratidão era uma coisa muito abstrata para eles. Para nós, a gente sabe, né, que a gente agradece pela família, pela saúde, pelos familiares da gente que sobreviveram à pandemia. Mas eles não tinham esse sentimento, apesar de eles agradecerem pelas coisas, mas eles não tinham o entendimento do que era gratidão. Então, nós resolvemos ampliar essa questão para a família. Pedimos via agenda que os pais respondessem pelo que eles têm gratidão, e aí nós construímos aquela copa com as mãos, né, usando uma técnica de esponja nas mãos, e cada papelzinho daqueles tem um significado do que é gratidão. Para a família, né? E a gente ficou muito feliz que as famílias agradeceram, né, pela vida, pelos alimentos, mas agradeciam pela escola, pelas profs,
né, pelo cuidado que a escola tem com as crianças, e foi um retorno muito bonito, e ficou mais palpável para as crianças, né, o sentimento de gratidão. E aí a gente levou para eles, então, o que eles agradeciam, né? E aí eles agradeciam pela escola, por brincar, pela comida, né? E foi um retorno muito bonito, essa construção do sentimento de gratidão. E nas raízes do Baobá, a gente trabalhou com os sobrenomes das famílias, né? Ali na gratidão ainda, quando a gente colocou para a família e a gente pediu que eles sentassem, a gente costuma dizer, hoje tem um recado importante na agenda, tem um teminha, né? A gente tenta contextualizar essa situação, e a gente pegou e pediu que eles conversassem com as famílias para saber o que era gratidão, né? E aí o entendimento deles ficou mais amplo. Com esse sentimento de gratidão, aí a gente conseguiu trabalhar com esse livrinho do Todd, né? Que fala várias coisas assim, por que tu tem gratidão? E aí no meio deles fala que gratidão pela biblioteca, né? Mas a nossa escola não tem uma biblioteca. Nós reorganizamos os nossos livros de modo que eles pudessem manusear, criamos um cantinho com livros dentro da sala, né? E a gente começou a ver, assim, coisas tão pequenas, né? Nós costumamos agradecer que sempre que tem sol, eles costumam dizer, porque a gente tem a praça, né? Prof, hoje não vai dar praça porque hoje não tem sol. Então, nós agradecemos quando tem sol, mas nós agradecemos também quando chove porque molhou as plantinhas, nós agradecemos o lanche, a gente agradece o bolo quando é o dia dos aniversariantes do mês, né? Começamos a se dar conta de agradecer pequenos gestos, pequenas atitudes. E, junto com isso, nós começamos a trabalhar também outros sentimentos que eram abstratos para eles, a questão da gentileza, do respeito, do perdão. Esse livro é maravilhoso. Isso. E aí nós trabalhamos com esse da gentileza, né? Que ele tem uma oposição, né? Aqui a criança está triste por alguma coisa e tem uma pequena rachadura aqui no vazado, no livro. Mas tu pode ser agradecido por alguma coisa, né? Então, ele vai dando aquelas pequenos contrapontos, né? E nós percebemos bem o quanto... do cotidiano deles, assim, a criança, né, brigou com um amiguinho. Isso, brigou com o amiguinho, ficou de mal. Aí, na outra página, fizeram as pazes, se perdoaram, então a rachadura fecha, né? E um dia a gente estava indo para o refeitório e uma criança derrubou a comida, lá quebrou o prato, e eu fui dizer, cuidado, não quebra. E uma criança disse assim, a rachadura da prof aumentou, que eu fiquei triste porque quebrou o prato da escola. Então a gente começou a ver que eles estavam conseguindo concretizar, a concretude do nosso projeto estava começando a se edificar, né? Também ali na questão dos sobrenomes, nós aproveitamos e linkamos com a Semana da Família na escola, e nós fizemos o cartão, não de Dia dos Pais, que nós temos o hábito aqui de não comemorar as datas comemorativas em si, ou quem cuida de mim, e aí o nosso cartão foi com o sobrenome, né? Para a família tal, nós construímos um cartão de gratidão, né? E nós temos crianças de pais separados que disseram, prof, eu preciso de 2 cartões, um cartão com sobrenome Souza e um cartão com sobrenome tal, para conseguir dar para a família que era do pai, para a família que era da mãe, né? E a criança, na minha família do pai, tem a avó tal, o vô tal e o pai tal. Na família da mãe, tem a mãe, o pai, não sei. Então, as coisas começaram a se tornar concretas mais para ele. Com esse projeto, nós conseguimos minimizar muito as questões da agressividade, né, daquelas, que não chega a ser uma agressividade, mas daquelas briguinhas do nosso cotidiano. Nós conseguimos perceber o quão é bom estar na escola e quantas coisas a gente tem ainda por fazer, né? Nós pretendemos seguir ainda adiante com esse projeto, agora trabalhando com um livro de dinossauros que fala sobre as cores dos sentimentos, né? Quando a gente tá bravo, que aí fica com raiva, o dinossauro fica vermelho, e aí já linkando com lendas de orixás, né? Que tem a tempestade, né? De alguns orixás que fazem os raios e os trovões, sempre passando e construindo até o final do ano essa educação que para nós é super importante, que é a questão étnico-racial, que é a questão da nossa ancestralidade, né? Aquilo que vem da nossa família, os ensinamentos, o respeito àquilo que eles trazem das suas casas, né? A sua herança familiar. Né? É a diversidade, né? O quão diverso isso é e o quão a gente consegue agregar eles a nós, nós a eles entre eles.
E outra coisa que melhorou muito também com esse projeto foi a fala. Eles exporem o que eles estão sentindo, eles conversarem, ou até com o próprio coleguinha, não faz, tá me machucando, ou eu não gosto assim, ou vamos fazer assim. Olha que legal, eles vibram com as conquistas dos amigos. Tem sido um trabalho muito bonito, assim, um retorno muito grande com as crianças. As questões dos brinquedos também em sala, né? Eu quero jogar quebra-cabeça, ok, a gente organiza um cantinho ali em cima da mesa. Eu quero brincar de carrinhos, ok, te organiza ali no chão, naquele outro cantinho. E um não ficar passando por cima do brinquedo do outro, um não ficar desmontando. E também, agora eu mudei de ideia, porque aí às vezes o colega pega e tu, né? Opa, aquilo ali é legal. Aí, então, agora tu guarda o teu, vai lá e pergunta se tu pode conversar com ele, tá? A gente só queria finalizar com uma questão de acolhimento rapidinho das nossas crianças, se tu nos permite 2 minutinhos, que é uma música africana que diz, né? Pode pegar eles ali. Que ela diz, eu penso em ti, eu falo contigo, eu te carrego comigo e nós somos amigos. Fechei. Cadê os pequenininhos? Esses são os nossos pequenos, a nossa turminha de maternal 2. Ela é uma frase simples, né, de origem da Libéria, que diz... Funga, aláfia, axé, axé. Tá? Vamos lá no 3. Olha aqui, ó. Olha o Davi lá. Gente, crianças, eles se amaram. Só uma inclinadinha aí. Só inclina um pouquinho ali a tela. Aqui. Ó, no 3, gente. 1, 2, 3. Funga, aláfia, axé, axé. Funga, aláfia, axé, axé. Funga, aláfia, axé, axé. Funga, aláfia, axé, axé. Obrigada por todos. Tchau, gente. Vamos lá, bebê. Marcela, pode ir. Que lindo! Muito bom, gurias. Parabéns pela apresentação, tá? Não tinha como finalizar da melhor forma possível, assim. Adorei, adorei. Acho que os colegas que estão aqui assistindo também, viu? Parabéns. Bom, após essa apresentação, o terceiro trabalho, né? A Tanise Reginato, nossa colega lá da Vovó Babali, o título do trabalho é Criança e Natureza, a Poética dos Gestos. Bem-vinda, Tanise. Eu já vou compartilhar teu material, tá? E qualquer coisa, assim, tu vai me avisando quando precisar que eu passe o slide, tá? Tá bem, obrigada. Então, gente, bom dia, meu nome é Tanise, eu sou prof de um maternal 2 e trabalho na escola Vó Babali. E vou apresentar o trabalho Criança e Natureza, a Poética dos Gestos. Pode passar, Ju. Esse trabalho, ele vai bem ao encontro do que a gente viu ontem, assim, né, da fala da Bebel, de pensar na relação da criança com a natureza. E a minha ideia, assim, foi trazer um pouco... a partir das imagens, né? As imagens que eu uso nesse trabalho são imagens que foram produzidas, são registros todos aqui da escola, né? Da turma que eu trabalhei no ano passado, que também foi uma turma de maternal 2. E são imagens que ao meu ver, na minha reflexão, elas trazem um pouco dessa relação da criança com a natureza através de gestos poéticos, né? Para a gente pensar um pouquinho nisso. Então, assim, essa ideia da relação da criança com a natureza, primeiramente, tem a questão dos benefícios, né? Que a gente já sabe, que a gente tem estudado, na questão dos benefícios de estar ao ar livre, de brincar, no físico, no cognitivo, no emocional, no social. E principalmente na necessidade que a gente começou a observar, né, depois da pandemia, depois do período de isolamento, que a gente começou a observar na necessidade de usar mais esses espaços abertos, de estar mais ao ar livre, nas praças, nos pátios, de deixar as crianças
com mais liberdade de movimentos depois de tanto tempo em reclusão. Então, além dos benefícios que muitos autores já, especialistas em saúde, especialistas das infâncias, já trazem em textos, livros, artigos, vídeos, também tem essa necessidade que a gente observa no dia a dia. Pode passar, Ju. E a partir disso, então, de pensar nessa relação, eu comecei a refletir, assim, sobre alguns registros que eu fui fazendo das crianças, nessa importância de observar as crianças nesses momentos em que elas estão brincando, livres, né, nos espaços abertos, estão em contato com coisas que elas vão encontrando pelo chão, com coisas que elas inventam, né? Às vezes a gente temos às vezes restrições, né? Nem sempre se tem muita natureza, mas a natureza só está, ao estar em espaço aberto, podendo observar o céu, podendo ter contato com folhinhas, com pedrinhas, né? Que são coisas que a gente tem na escola como recursos bem acessíveis, já podemos produzir coisas a partir disso, assim, já podemos produzir reflexões e repensar questões da nossa prática a partir disso. Então, a importância de observar e registrar esses momentos, né? A gente está sempre atento, né? Mesmo que seja um momento livre, um momento de brincadeira, que a gente possa estar sempre atento ao que as crianças estão fazendo, como elas estão se socializando nesses espaços abertos. Então, tem um poema que me inspira muito, que é do Manuel de Barros, que eu coloquei aqui, diz assim: aprendo com abelhas mais do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata, cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Então, assim, comecei a fazer esse link entre a poesia, entre os registros, entre a natureza, e as coisas foram surgindo. Pode passar, Ju. Essas imagens, as anteriores e essas também, são todas de momentos super espontâneos das crianças, né? Na imagem anterior foi um momento em que eles encontraram uma lagartixa, uma casca de lagartixa morta, seca, no chão. E eles ficaram muito impressionados. Prof, uma lagartixa, ela tá morta, não sei o quê. E ficaram na volta e preocupados. E aí eu pensei, bom, isso tem uma importância. Então a gente realizou um enterro para essa lagartixa ao pé de uma árvore, colocamos florzinhas, eles ficaram super envolvidos, assim. Em outros dias eles voltavam nesse local onde a gente enterrou essa lagartixa para ver se estava tudo ali ainda, as florzinhas que eles colocaram. Teve algumas crianças que não deram tanta importância, outras que ficaram mais envolvidas, voltavam outros dias para olhar. Então, foi bem bacana, assim, pequenos gestos, né, que a gente valoriza que a gente acaba valorizando essa relação. Então, assim, para pensar nessa poética dos gestos, o que seria isso, assim? Seria pensar um pouquinho na relação entre a experiência de linguagem, né, principalmente a linguagem corporal, e uma imaginação poética. Isso é tratado bastante pela Sandra Richter num texto que se chama Pedagogia como Gesto Poético de Linguagem. E é bem interessante, assim, recomendo para quem quiser ler, tem na revista Educação em Realidade, que tem online, e ela diz assim: a experiência é poética quando uma singularidade se reconhece na experiência do outro. Também acrescenta: o movimento que assegura a potência e a espontaneidade do fazer poético reside... Ai, não consegui ler ali, Ju. Reside na expressividade do gesto. Obrigada. Bem rapidinho, assim, só para a gente ter uma ideia, né?
isso tudo é muito da ordem, né, do sensível e de uma relação que é de alteridade, que eu já vou falar em seguida. Pode passar, Ju. Ali naquela imagem, né, é uma criança que veio oferecer a florzinha, né, para mim, e momentos que foram bem bacanas também no ano passado, com muitas borboletas. Tinha uma outra turma fazendo um projeto com observação dos casulos das borboletas. Então, teve muitos momentos, assim, com borboletas na escola, e as borboletas parece que procuravam as crianças, assim. Foram vários momentos em que as borboletas pousaram na mão, no corpo, e as crianças muito impressionadas com essas borboletas que se aproximavam. Pode passar, Ju. Então, voltando para essa ideia, né, para esse link com a natureza, a ideia é pensar nesse olhar e nesse aprendizado que a natureza nos inspira, e aí um pouquinho também do que a Bebel falou ontem, né? Ela trouxe o livro do Richard Louv, que é um jornalista, escritor, estudioso dessa área, escreveu um livro muito importante, que é A Última Criança na Natureza, sobre o transtorno do que ele chama transtorno de déficit de natureza. Um livro bem completo, né, onde ele elenca muitos benefícios e muitas questões problemáticas em torno da falta de natureza, né, para as nossas crianças, jovens e até mesmo para nós, adultos. E com isso, acho que fica o desafio, né, da gente não negar ou limitar as vivências das crianças na escola com os elementos, com os seres da natureza, porque além de limitar o desenvolvimento, o aprendizado e a autoconfiança, né, segundo o autor, quando a gente nega a natureza às crianças, a gente também nega a elas a beleza, né? Então, um pouquinho dessas imagens que eu trouxe, eu pensei em traduzir um pouco disso, assim, né? Quantas belas imagens, belos momentos, assim, que rendeu essa relação, né? Essa relação livre da criança com a natureza. Aqui nessas imagens foi também um dia, uma tarde de agosto, em que tinha muito vento, e aí tinha muitas folhas secas pelo chão. E a gente foi pro pátio. E aí eles começaram a brincar, e aí a brincadeira foi assim, né? Às vezes a gente tem uma tendência, não mexe aí, é sujo, né? Não... Começaram a rolar no chão, pular, jogar as folhas para cima, foi tão bonito, assim, eu fiz um vídeo, depois eu até fiz esse vídeo em câmera lenta, que foi muito legal, foi uma experiência bem bacana, assim, parecia que as crianças estavam bailando, parecia um balé das crianças, assim, com as folhas secas. E então é isso, assim, a gente pensar um pouquinho no quanto esses momentos e essa interação, ela rende de benefício, tanto para as crianças, quanto para nós, né, para a nossa prática, e para o mundo, né, para o meio ambiente, porque elas acabam criando uma relação que é muito mais respeitosa com a natureza do que uma relação ou de medo, ou de nojo, né, ou outros sentimentos que não contribuem para essa relação. Pode passar, Ju. Então, que a gente possa, enquanto educadoras das infâncias, defender a natureza e o direito das crianças de estar nela, né? E sempre buscando essa vivência, esse encantamento, essa alegria, essa beleza, que é o que acaba nos motivando, né? A seguir na nossa prática e com as convicções de que essa realmente é uma relação positiva. Só falar, então, que podemos, né, então, aprender através desses gestos poéticos que a gente pode observar e pode registrar nas nossas práticas das crianças com a natureza. Podemos aprender sobre presença, sobre alteridade, sobre o encontro, né, o encontro da criança com o adulto, da criança com a natureza, de todo mundo junto, sobre o sensível, sobre recomeços, sobre o olhar atento, sobre as coisinhas do chão, né, que o Manuel de Barros nos fala. É isso então, gurias. Obrigada. Ali as referências que eu utilizei. Obrigada, Ju, pelo espaço. Está sendo muito bom essas partilhas. Ai, gurias, sério, assim, quando eu estendi o congresso, eu jamais esperava trabalhos desse nível, sabe? Foi uma surpresa, assim, um presente para a rede, para nós mesmos, sabe?
E, enfim, assim, esse é um trabalho totalmente alinhado com a palestra de ontem do desemparedamento, né? Essa ideia de mostrar o quanto a natureza é pedagógica para as crianças, ela é necessária, na verdade. E é algo que, assim, enfim, que o próprio Urban, que é um programa que a gente falou bastante ontem ao longo do congresso, vai, enfim, vai bater muito nessa relação com a natureza, da criança com a natureza, e o quanto ela é importante, sabe? Então, assim, Canoas vai sim se voltar para políticas públicas em prol do desemparedamento, da relação com a natureza, e a gente ter trabalhos desse nível, assim, falando já dessa temática, é bem importante mesmo, e ver o quanto a gente já está trabalhando, né, na educação infantil, especialmente com esse viés. Bom, obrigada, Tanise. Agora eu vou passar a palavra para a próxima colega que vai apresentar, que é a Jurema Neis, o Pátio da Escola, Desafios, Liberdade e Brincadeiras. Bom, seja bem-vinda, Jurema. Eu já estou abrindo aqui a tua apresentação. Bom dia, colegas. Meu nome é Jurema, eu trabalho aqui na Pintando 7 há 15 anos, mas atuo na educação infantil há 19 anos, né? Comecei em Esteio. E desde que eu comecei aqui em Canoas, eu me inspiro na natureza, né? Então, eu fiquei muito feliz que a abertura do congresso foi num tema que eu gosto muito, né? E que sempre trabalhei. Eu sempre usei uma desculpa para trabalhar do lado de fora, né? Quando eu era uma história, eu inventava alguma forma de trabalhar essa história do lado de fora, e foi assim com Chapeuzinho Vermelho, que fiz o percurso do Chapeuzinho até a casa de alguma vozinha. Quando fiz um projeto de vida de planta, que eu levei as crianças até uma feira, né? Para saber que essa planta faz um percurso, né? Até a nossa casinha. E esse ano, né, a minha meta era trazer novamente a conexão com as crianças, né, corporal, né, que elas estavam tão privadas durante 2 anos. Tudo muito, assim, proibido, né? Ai, não toca naquele material, não toque na mão do colega, não vamos nos abraçar. E aí eu pensei assim, eu vou fazer brincadeiras de toque mesmo, de abraço, de toque de mão, rodas cantadas, né? E aí eu comecei a investigar o que eles sabiam em relação às brincadeiras antigas, né? Porque são antigas para nós, para eles é muito novo e eles amam. E aí eu fui indagando, né? O que você sabe nessa brincadeira? E algum disse, eu já sei, prof, né? Então, fui fazendo diariamente, eu vi que alguns não conheciam, né? E uma delas, assim, atraiu muito, que foi a do gato e o rato, né? Que é uma brincadeira antiguíssima, né? E que eles adoraram. Então, eu fazia várias vezes, eles disputavam, né? Esse personagem, o gato que corre atrás do rato. E aí tem que agarrar mesmo, né? Eu fazia aquela coisa bem lúdica, assim, tem que agarrar o rato, né? Prender o rato quando é pego, né? E fui indagando de outras brincadeiras, e aí foi com aquele do ovo podre. Cada um sabe um jeito, a musiquinha. Foi feita a da viuvinha. Todas têm que dar a mão, tem que dar as mãos, né? Olha essa coisa das mãos, né? A nova conexão do carinho, do abraço, né? De toque de mão. Tão perdido nesses 2 anos que todo mundo estava, não pode, tudo não pode com a mão, né? Ali está o vírus, né? Eu sei que a gente tem que ter cuidados ainda, eu sei. Só que eu gostaria que esse ano tivesse sido alguma coisa diferente que o ano passado, sabe? Porque o ano passado ainda estava uma paranoia ainda, que se rondava, né? E assim, não, tem que trazer essa criança novamente para o abraço, né? Para o conforto do amigo. E eu, como gosto do lado de fora, né? Logicamente, trouxe eles para o pátio, porque o pátio é que eu vejo as riquezas, né? Tanto para essas questões das brincadeiras, e
e para outras questões relacionadas ao corpo, né? O corpo também estava em foco, né? O que eu posso fazer com esse corpo, né? Como eu manifesto, né, as minhas emoções através desse corpo, como eu interajo com o outro, como eu interajo com o espaço, como eu corro, como eu me divirto. E aí eu fui observando, né, a dificuldade que eles estavam nessa questão, né. E comecei a propor também coisas que eu tivesse que cuidar, quanto à lateralidade, quanto ao movimento. Então, eu utilizei materiais também, né? Eu utilizei os bambolês, eu adoro os bambolês, porque o bambolê, ele é uma forma criativa de tu trabalhar com criança. Tem muitas formas de trabalhar tudo, matemática, movimento, lado direito, lado esquerdo, dentro, fora. E tu dá a oportunidade também da criança, ela ser uma inventora, né? Inventar maneiras de se articular com esse material. Então, eu sempre crio um primeiro momento que eu direciono e depois elas que vão trazer para mim novas formas de agir com o material. Então, eu adoro os bambolês, né? E as brincadeiras foram surgindo, né? Eles mesmo dão dicas de brincadeiras, né? Surgiu uma brincadeira inusitada no pátio, né? Que eles queriam com dinossauros, né? Que eles davam os passos e chegavam até o dinossauro, e daí ele ia ser pego pelo dinossauro. Assim, vamos fazer essa brincadeira, né? E eu achei bem interessante. Talvez alguma professora já tinha começado uma brincadeira dessa dos passos até o dinossauro. E aí, essa coisa da gente ouvir muito a criança, né, a escuta, né, de o que ela está querendo. E muitos dizem assim, mas brincadeira no pátio é difícil. Eu tenho um problema. Eu também tenho um problema na minha sala, né, eu tenho um transtorno autista, né, e que ele não gosta de interagir, dependendo, né, ainda mais com essa questão do toque. Mas eu peço ajuda, mas nunca deixo de fazer nada, né. Quando a brincadeira no pátio é agradável, e ele está entendendo, ele está percebendo, ele está sabendo o que eu quero dele, ele vai gostar. Ele não vai querer dizer, eu não quero brincar. Tudo que é divertido e é inovador, o que é novo, atrai a criança, né? Então, eles se atraem pelas novidades. Só quando a coisa começa a ficar chata mesmo, né? E que tu vai deixar de gostar. Então, a gente tem que perceber o que eu estou fazendo de errado. Então, eu estou sempre nesse olhar, nessa escuta de o que está sendo bom para eles. Se eles estão gostando e estão pedindo para novamente fazer, vamos lá, prof, vamos brincar disso? Vamos brincar disso. Né? E nós, adultas, estamos entediados, porque nós estamos com a nossa visão adulta, né, de que, que chato, eu vou ter que fazer tudo isso de novo, e eles estão se divertindo, né, porque é uma visão infantil, né, o gostoso, aquilo é gostoso para eles, para nós, talvez não seja, mas para eles está sendo maravilhoso, e aí a gente tem que entender essa criança, né, o que ela está querendo. Aí tá a brincadeira do gato e o rato, né, que eles amaram essa brincadeira, e tem uma outra brincadeira antiguíssima, que é aquela, tá pronto seu lobo, aquela então, todo mundo quer ser lobo, né, então tu tem que estar se articulando para não haver a disputa, aquele conflito todo, é um jogo de cintura. Pátio é jogo de cintura, é tu dominar o negócio, né? É tu não se sentir estressada, é tu agir com tranquilidade e aproveitar e interagir com eles, né? Mostrar que tu também tá feliz com aquilo ali. E as brincadeiras foram surgindo. Mas como eu gosto de aproveitar muito mais desse pátio e desse entorno da escola também, né? Eu levei eles para passeios pelo pátio, né? Conhecer tudo que há dentro desse pátio, que é maravilhoso. O pátio que da EMEI Pintando 7 é maravilhoso. Ele tem muitas árvores, ele tem pé de fruta, ele tem folhagens, ele tem grama, ele tem pedra, ele tem brinquedos, casinha. Ele é rico, né? Eu digo assim, rico de vegetação, né? Que a gente precisa de melhorias assim nos brinquedos, mas
em questão de natureza, eu gosto muito e aproveito muito. O entorno da escola, então, nem se fala. Tem uma praça maravilhosa. Uma praça com muitas árvores, pinheiros. E todo ano eu me utilizo desse espaço também. Então, a gente fez passeios por esse entorno da escola, né? De conhecer o que havia neles, brincar com as coisas que havia, e eu procurava saber o que eles estavam entendendo de tudo aquilo, né? Uma coisa interessante é que eles acham que tudo que é com piseiro é formigueiro, né? Então, assim, não, aqui é cupim, né? Que tem nesse com piseiro, né? Que tudo para eles é formigueiro. As pinhas, né, que estão sempre nessa praça, tem pinhas demais que caem dos pinheiros, e eles observaram que tem uns espinhos, e daí eu expliquei, né, que as professoras, elas lixam, por isso que não dói as pinhas lá da escola, porque a gente lixa, tira os espinhozinhos. Eles fizeram coletas de materiais, né, tudo que eles achavam que era interessante, eles foram dizer, prof, olha isso aqui, o que né? Isso aí são semente, né? Uma semente. E fomos coletando, né? E levamos para a escola. Quando eu cheguei na escola com esses materiais todos, eu tive que organizar, né? Tirar algumas coisas que não tinha sentido usar, porque já estava muito estragado, né? São materiais orgânicos, né? E eles vão catando tudo, né? Eles vão e eu explicando, né? Que não é nada tirado da árvore, né? A gente não arranca a folha da árvore nem da planta, né? É o que está exposto no chão, que já caiu, né? Porque senão eu estou agredindo a natureza. Aquela árvore não vai gostar que eu fique arrancando os galhos dela. E depois do material recolhido, né, o que eu faço? Eu vou utilizar esse material de alguma forma. Como eu estava trabalhando o corpo, nada melhor do que fazer, então, um corpo com os gravetos, né? Só que, assim, tem uma questão dos gravetos. Eles colheram as sementes, que é a cabeça do boneco, né? Porque o corpinho, eu tive que fazer uma coleta, né? Porque eu gostaria que já tivesse as perninhas, né? Para facilitar. O que eu fiz? Eu colhi gravetos do chão, né? Que aqui no bairro é o que mais tem. E eles pintaram o gravetinho, assim, que tem as perninhas já da cor que eles quisessem, né? Que representasse o boneco deles. Não é nada questionado em questão de minha cor, né? Tanto é que um loirinho quis o seu boneco preto. Eu quero cor preta. Você teu boneco vai ser preto, então. E a maioria, né? Porque aquela coisa já dos outros trabalhos, assim, prof, eu quero a cor de pele. Assim, tá, então vamos pôr uma cor de pele. Então, eles pintaram esse corpinho e eu coloquei os bracinhos, porque seria difícil eu encontrar na natureza um bonequinho perfeito, né? Um galhozinho com braços e pernas, né? A cabecinha, então, foi o que eles fizeram, seus olhinhos também. Os olhinhos e a vestimenta. O que eu fiz assim, mano, eles não vão conseguir fazer uma roupa para o boneco? Então, o que eu fiz? Motricidade fina, né? Dei a linha e eles tinham que enrolar no corpinho do boneco. Esse seria a vestimenta do boneco, né? Tá? É pena que eu não tenho como mostrar todas as etapas, né? Mas foi feito por etapas e pouca coisa eu fiz, pouca coisa, né? Eu sou muito da criança, ela mesma se articulando com o material, né? Do jeito dela, mesmo que não fique perfeito, né? Porque a tendência do professor é querer que seja uma coisa perfeitinha. Não, a imperfeição mostra que é uma criança de 4 anos que fez, né? Não quero eu fazer, eu não preciso ter habilidades. Eles que precisam, né, desenvolver isso. Então, foi feito os bonecos, né? Que, não sei se vocês estão... Aqui eu fiz uma como é que se faz dizer?
Agora eu esqueci o nome. Para pôr na porta, agora eu esqueci o nome desse... Mandala? Mandala, isso. Fiz a mandala, né, para pôr na porta da sala, né, como representante desses habitadores, né, desses que convivem nessa sala, né, que é outra coisa que eu também vou atrás, né, de que a porta tem que dizer alguma coisa dessas crianças, né, de que elas fazem, né, quem são esses que convivem nessa sala, né, são crianças de 4 anos, então eu não pode ser um trabalho meu, né, essa é a minha visão, né. Estamos trabalhando o corpo. Escolhemos uma... Vou botar mais de longe. Vamos ver se dá para... Escolhemos a menorzinha, né? Porque nós fizemos medições. Eu escolhi a menorzinha da escola, da turma, e fizemos o... Aí foi a Aninha, né? Fizemos o contorno do corpo dela. E aí fizemos também com os elementos escolhidos na natureza o corpinho por dentro, né? Fizemos uma representação ali, coração, o estômago, intestinos, e eles ficaram encantados, né? Volta e meia, né? Eles dizem, é o estômago, né, prof? Pode passar. Já extrapolamos o tempo. Uhum. E aí, na visita da praça, né? Por sorte nossa, nós encontramos as pessoas que cuidam da pracinha, daí a gente conversou sobre a questão da natureza, dos cuidados com essa praça, né, que é de todos nós, né? A gente tem que se sentir conectados com a natureza para poder respeitar. Então, esse é o principal objetivo meu quanto ao trabalho com as crianças, é que elas tenham conexão e se sintam inteiradas e se sintam parte, e que assim no futuro elas respeitem mais a natureza. Obrigada. Obrigada, Jurema. Outro trabalho alinhado aí ao Congresso, e vale ressaltar que a Jurema tem um trabalho aí dessa relação da criança com a natureza de longa data, né? Faz muito tempo, assim, que eu acompanho ela e acompanho as apresentações de trabalho em que ela está sempre trazendo essa relação aí, enfatizando essa relação com a natureza, né? E propondo práticas diferenciadas. Parabéns. Bom, o próximo trabalho agora é as colegas lá da Recanto do Filhote, que participaram das plenarinhas, falaram ontem no Congresso, foram colegas que me receberam de braços abertos na escola, e cada uma, assim, com a sua dinâmica, a gente conseguiu, se alinhou, enfim, assim, muito empáticas, né, e perceberam o quanto era importante fazer essa escuta. Bem-vinda, gurias, Fernanda, Karina e Cris, né, o título é Plenarinha da Educação Infantil, a escola como lugar de experiência social. Então, o nosso artigo é sobre as plenarinhas, né, que ocorreram aqui na Recanto do Filhote. 3 turmas de jardim foram convidadas a participar. Então, né, a gente foi convidada a participar, e a ideia principal da Urba 95 é: se você pudesse vivenciar uma cidade a partir de 95 centímetros de altura, que seria a altura de uma criança de 3 anos, mais ou menos, o que você mudaria? Então, a ideia principal é que as próprias crianças pudessem sugerir as melhorias que consideravam pertinentes ao seu contexto de vida. Então, antes da Ju chegar, né, a gente contou a história, a eleição dos bichos, como uma motivação para eles a partir do micro, depois, né, ir para o macro. Então, na minha turma, surgiu a ideia deles fazerem uma votação e escolhessem um representante da turma. Então, as crianças resolveram fazer suas propostas, desenharam, né, o que elas iam fazer de melhorias para a turma se fossem eleitos o representante de turma. Então, aí surgiu várias coisas, assim, engraçadas e umas coisas muito pertinentes, como, por exemplo, batata frita no almoço. Se fosse eleito, daria PlayStation para todas as crianças da turma.
ou mais tempo no pátio. Então, as crianças fizeram essa votação e o nosso representante, até que ontem foi no congresso, que foi o Lorenzo, ganhou e mais tempo no pátio. Então, eles decidiram a votação. Não conseguiram elencar o termo presidente, né, que tem no livro, todos esses termos separados, eles elencaram com a nossa diretora, Daniela. Eles começaram a ter ideias da questão da autoridade, mais ou menos assim. Eles pensaram que a nossa diretora, ela botava brinquedos na escola, que ela cuidava da nossa escola, das crianças, das professoras. Então, eles fizeram esse link do que a história trazia com o nosso convívio aqui da nossa própria escola. Isso. Tem umas fotinhos aqui. Isso, dos momentos de plenarinha, né, que aconteceram. Já na minha turma, a gente conversou bastante sobre a história, teve muitas ideias que surgiram, assim, e eles também tiveram rapidamente esse link de diretor e presidente, e como a gente ficou conversando muito sobre cada termo, sobre votos, eleição, tudo que tinha a ver, a gente acabou fazendo uma eleição dentro da nossa turma, pensando, né, o que eles gostariam que tivesse na nossa escola. Aí eu pensei, assim, de fazer um desenho secreto para que eles pudessem depois votar, não por afinidade, né, com um colega de amizade, e sim pelas ideias. E eles foram super bem, eles fizeram os desenhos, eles tapavam um pouquinho, faziam assim, outros se recolhiam para um canto, e eles realizaram os desenhos secretos. Eles vinham até mim, contavam a proposta deles, né, e a gente colocava nesse mural. Depois nós fizemos as eleições. Cada um tinha direito a 2 votos, e eles, era por bolinha e cor, né? E eles faziam as bolinhas que eles queriam, dos 2 votos, e a gente fez a contagem. Nesse caso, deu um empate de 4 ideias, que, se eu não me engano, era uma parede colorida, flores, um animalzinho de estimação, e o outro, agora eu já não me recordo muito bem. Mas aí a gente pensou, eles mesmos vieram que teriam que fazer uma nova eleição, e a gente refez. Nesse caso, seria 1 voto. E eles também, secretamente, fizeram um votinho deles, depositaram na urna e a gente abriu o voto. Ganhou a ideia, dá para ver ali que ficou com 4 votos, ganhou a ideia do bicho de estimação. E eles trouxeram a ideia de um gato e um cachorro. E aí surgiu o impasse, né? Do gato e cachorro, como é que ia ser para ter na escola, até que eles sugeriram conversar com a Diridane, e eles vieram até a sala dela, pediram para que ela pudesse estar presente na nossa sala, como se tivesse uma reunião. E eles passaram todas as ideias. E, nesse caso, a Diridane avisou como seria, né, a dificuldade que teria para eles cuidarem de um cachorrinho ou de um gato, né, que necessitava de muitos cuidados, e carinho e amor, e eles compreenderam. No momento, teve até a ideia de ter um terrário, só que eles ficaram no impasse, eles queriam realmente um cachorro e um gato. Então, até o momento, nós não temos o retorno de qual animalzinho eles gostariam de ter de estimação. Mas acredito que deu tudo certo. Acho que a ideia principal de eleição para eles deu muito certo, e eles entenderam como que funcionava. E a Dani, até no dia que foi, né, na turma, falou, tá, mas quem é que vai cuidar quando a gente não estiver na escola? E aí eles mesmos foram se dando conta que realmente, né, seria muito ruim o animalzinho ficar sozinho, sem água, sem comida, no escuro. Então, o legal é que o diálogo foi acontecendo, né? A Dani foi lançando as perguntas e eles mesmos foram se dando conta, respondendo, né, que seria complicado mesmo. Então, o que nós pensamos, né? Que as plenarinhas, elas trouxeram, além da nossa escola já ter essa possibilidade, né, de uma escuta infantil, da gente dar voz às crianças aqui dentro, né, delas serem realmente escutadas, ela ampliou essa questão para a gente também, como professora. Então, a gente pensou muito
na forma assim de aprendizagem que eles também tiveram nesses momentos, né? Então, a gente entendeu que as aprendizagens que acontecem dentro dos espaços disponíveis e acessíveis à criança são fundamentais nessa construção de autonomia, tendo como a criança como uma das construtoras do seu conhecimento. A gente foi possibilitando esse caminho ser aberto por elas, e elas foram desbravando os pensamentos, elas foram elencando com questões da vivência delas, da nossa escola, e deu essa possibilidade, né, de abranger muito mais do que nós mesmos esperávamos, né? E o pensamento deles foi além, assim, foi muito bom ver esse processo deles, né? Então, esse trabalho, ele viabilizou que as crianças ampliassem seus olhares além dos muros da escola, criando possibilidades e concretizando a imaginação aos espaços públicos do bairro que residem. Juntando, né? Porque depois, quando a Ju veio na nossa escola, a gente falou, a pergunta era o que eles gostariam que tivesse na cidade de Canoas. Então, junto com o imaginário deles, saíram muitas coisas possíveis e não possíveis, como árvores com algodão doce. Tinha uma casinha cheia de doces também. Que eles uma queriam. Casa cheia de doces, uma rua só de casas de criança. Pistas de Hot Wheels. Então, sempre assim com esse imaginário, né? E ontem, no congresso lá presencial, a gente viu o quanto é bonito, né? O quanto é o que a gente gostaria realmente, assim, né? De escutar deles. Que nem teve uma menina de outra escola ontem que falou chuva de glitter. Sim, gente, imagina que lindo que não seria, né? Então, o possível e o impossível que torna esse trabalho muito legal, né? Tiveram ideias também que acabaram sendo pensadas que poderiam ser concretizadas, como casinha na árvore. Então, tivemos mesclas, assim, de ideias que foi muito interessante, né? No caso, a Helena, que foi apresentada ontem no congresso, ela trouxe sentimentos, né? Uma questão de sociedade, falar de amor, pedir paz, pedir que a família seja, né, participante das brincadeiras. Isso não é só do mundo dela, é uma questão de sociedade também. Então, isso também as plananias possibilitaram, né? Que fossem muito além da imaginação deles, que é lindo, tudo foi lindo, desde a imaginação ao que pode ser concretizado, né, neste caso, assim. Mais alguma coisa? Então, os momentos de plenaria comprovaram a importância de validar e ter uma escuta ativa e sensível à fala das crianças, confirmou que é possível ter momentos de diálogo e troca de opiniões para conseguir entrar em consenso e resolver as questões que surgiram no decorrer deste projeto. Também, no caso, assim, a gente viu que nós estávamos abertos a tudo aquilo ali, e isso também, né, quando a gente se abre para escutar a criança, a gente abre para a possibilidade de deixar aquela imaginação se aflorar mesmo, de fato, sem cortar, sem barrar em nenhum momento, né? Isso auxilia muito. E aproveitando, falando um pouco da Recanto, né? A Débora Paim tá aí, que a gente ficou bem feliz de ver ela. E tudo começou, essa escuta ativa, assim, na Recanto, quando a gente estava com a Débora, de coordenadora, né, que começou a abrir nossos olhares, olha, vamos tirar um pouquinho a mesa, vamos ouvir, vamos sentar, vamos observar, né, o que dá para mudar. O que dá para mudar. E a Recanto, então, desde então, vem fazendo esse trabalho, e até chegar na Urban, né, que veio ao encontro de todas as nossas ideias, do que realmente a gente acredita para uma educação infantil, né. Seria isso. E é isso, a gente agradece a Ju pela oportunidade, mais uma vez, de ter participado desse projeto maravilhoso. Foi único. Ai, gurias, quase chorei, tá? É que não é simplesmente entrar na escola. Ontem eu disse no congresso, né? Teve um trabalho anterior, a colega está... Agora sim. Eu me emocionei um pouquinho, óbvio, porque é um trabalho coletivo, né, gurias? E assim, não é só entrar na escola. Tem um trabalho muito anterior aí acontecendo, né? E que bom que a Débora Paim está aqui para presenciar,
para assistir, porque isso começa lá com o trabalho dela na coordenação. É muito difícil entrar numa escola sem ter vínculo algum com as crianças e tentar escutar. Então, assim, começa com a Débora e vai para vocês que me receberam super bem, junto com a diretora Dani. Vocês que alinharam esse planejamento para permitir, assim, ó, e criaram essa expectativa nas crianças, mesmo antes deles me conhecerem, né? Para mim poder chegar e realmente ali ter, se criar um vínculo, às vezes, em um curto espaço de tempo, sabe? Foi um grau de... Esse foi a maior dificuldade das plenarinhas, criar vínculos para a gente poder depois dar tempo para as crianças, sabe? Se manifestar. Sem o apoio das colegas, sem esse trabalho todo, muito anterior, aí que a própria Débora participou, sem nem antes prever esses desdobramentos, assim... Talvez a gente não teria tantas escutas potentes das crianças, talvez a gente não levaria questões importantes para o Plano Municipal da Primeira Infância. Enfim, eu vou passar agora para o último trabalho dessa primeira sessão, que é o nosso colega Anderson, que tem por título, né, um desafio hoje aqui, falando numa sessão onde o Paulo Fock abriu, né, uma pessoa que é referência em documentação pedagógica, mini-histórias, ele vai falar pelo prisma das mini-histórias, as possibilidades de escrita dentro e fora da escola. Seja bem-vindo. Bom dia, Ju, bom dia, colegas. É um prazer, né, fazer parte desse dia, compartilhar a mesma sala que o Paulo Fock estava, então nem se fala, né? E é um desafio falar agora de registro, né, depois de uma leve aula do professor, mas vamos lá, eu vou compartilhar. Então, o nosso projeto, né, eu digo nosso porque o método de pesquisa, eu fui tendo as ideias e no longo do processo eu fui colocando algumas colegas aqui da escola, a Andressa e a Clarissa, que a gente fez o livro, né, que foi lançado ano passado, e que esse ano, né, como a Ju disse no final do congresso ontem, ele vai ganhar uma versão pela prefeitura, né? Então, a gente está muito feliz com isso, que vai ganhar mais uma forma concreta, né, o nosso projeto. Então, ele inicia a partir da ideia de que a gente precisava reforçar o vínculo escola e família, ainda no tempo que a gente estava em isolamento em casa, né? Ali, um pouco antes da gente começar o período do híbrido. E a gente pensou na ideia de que a gente precisava saber, né, perceber o que as crianças estavam fazendo em casa, né? E a gente pensou, vamos colocar as famílias nessa obrigação, nesse trabalho. E aí a gente pensou de convidar as famílias a registrar o cotidiano dessas crianças em casa, né? Então, a gente pensou de a família registrar, escrever, filmar o que a criança fazia a partir das propostas que eram enviadas através de WhatsApp, né, do Classroom, enfim, de todos os meios. E esses registros, conforme o professor e a Débora falaram lá no início, eles não são a documentação pedagógica. Isso a gente sempre deixou claro, desde o dia que a gente lançou o livro, lá no ciclo de formação. Eles são bases, eles são registros para a construção da documentação pedagógica, tá? Então, por isso que ali nesse objetivo, a gente ainda fala, né? É um hábito de registro pedagógico para que as profs aqui da escola pudessem identificar e destacar as potencialidades dos bebês e das crianças para aperfeiçoar o relatório de aprendizagens, né, que a gente tem ali, que é o nosso parecer. Então, a justificativa do projeto, entre tantos motivos, para a elaboração deste projeto, a gente destaca a atual, local e real necessidade de firmar verdadeiras estratégias que contemplem a criança na sua integralidade e respeitem os limites do tempo, a carga histórica e cultural, o contexto social e familiar, além de abranger os conhecimentos prévios das mesmas, a fim de evitar padronizações e desgastes no processo de aprendizagem de cada criança. Portanto, essa alternativa empregada visou corroborar com o desenvolvimento orgânico das potencialidades das crianças da Imagine do Schiavon e também inserir as famílias neste processo. Tá? Então, foi sempre voltado para a família, nunca foi voltado para a participação das famílias focando na criança, mas nunca foi pensado que tinha que ser algo realizado na escola, que foi o diferencial do projeto. Então, por que mini-histórias?
Por ser um meio de registro sensível e minucioso, a mini-história oferece ao narrador, familiares e professoras a possibilidade de debruçar o seu olhar sobre a criança e ir além do que se enxerga. Então, assim, a partir disso, o nosso projeto ele tomou 4 rumos. Eu vou só fechar esse aqui e depois eu vou vir para esse. Ainda não. Então, o nosso projeto ele tomou 4 eixos. E o primeiro eixo foi justamente a família escrevendo sobre a criança, sobre o bebê em casa. E aí nós tivemos várias escritas que a gente nem não tinha pensado nessa hipótese de que seria possível. E a partir de um convite, a gente fez um convite explicando, né, o que são mini-histórias, como é que se escreve. E os pais aceitaram, né? A gente teve a participação de mais ou menos uns 25, 30 famílias participando das escritas, né, narrando. E aí a gente teve esse primeiro eixo, que era a família observando e narrando o cotidiano de seus filhos em casa. O segundo eixo foi para aquela família que não se sentia à vontade de escrever, mas de narrar e registrar, e teve o auxílio das profs escrevendo, né? Então, foi uma escrita mais colaborativa, mas que, mesmo assim, foi narrando o cotidiano da criança, né? Registrando o que ela fazia, os aprendizados, enfim. O terceiro eixo já foi desenvolvido quando a gente voltou para o híbrido, né? Quando a gente voltou para a escola. E aí, sim, teve o olhar do professor para essa criança, né, no desenvolvimento das propostas, já aqui no chão da escola, né, brincando, enfim, experimentando o que era possível dentro daquele momento. E o quarto eixo foi a criança escrevendo sobre o seu próprio cotidiano, sobre momentos que aconteciam dentro da escola e fora dela. Tá? Aí eu vou apresentar, então, eu sei que o tempo está um pouquinho curto, né, Ju? Mas eu vou só mostrar, então. Então, essa é a capa do nosso livro, que foi lançado ano passado. Ali o nome das gurias. Tá? O nome do livro e do projeto, Mini Histórias, Crianças e Adultos que Compartilham Aprendizagens. Aqui a gente tem a mini história que foi feita já na escola, né, no período híbrido, que é o Arthur interagindo numa proposta. As profs do berço fizeram esse registro. Eu não vou ler, Gil, porque eu sei que, né, a gente tem ainda que conversar um pouquinho. Depois aqui a gente tem uma mini história do Valentim, que foi a mãe que escreveu, né, a experiência proposta da prof que ela mandou de fazer uma fogueira em casa. E aí a mãe narrou, escreveu essa mini história do Valentim, como é que ele foi colhendo os gravetos, como é que foi acender o fogo, enfim. Essa mini história foi uma interação da prof com a mãe, né, através das imagens e da narrativa da mãe. E essa mini história, então, eu sou vamos dizer assim, um personagem. Foram os meus alunos ano passado que narraram um acontecimento que teve da mariposa entrar na sala, enfim. Foi um momento muito rico e foi interessante eles narrando. E é bom salientar que em cada momento, cada forma de escrita sempre foi mantida a integralidade da escrita dos pais, né, a narrativa. Aqui também eu tentei escrever o máximo possível conforme eles iam narrando, né, para não ter aquela forma, a intromissão do professor. É uma escrita, é uma vontade das crianças, então foi feita essa narrativa bem conforme, a escrita foi conforme a narrativa das crianças, tá? Bom, basicamente, o projeto é isso. Né? Parece tão simples, mas ele foi de uma riqueza imensa para a nossa escola e para as nossas famílias ano passado. E a gente teve a devolução em forma de livro, né, que foi o ápice do projeto, enfim, que resultou em vários compartilhamentos, a formação que já teve no início desse ano, né? A Ju me convidou para partilhar um pouquinho. E já fui para São Paulo partilhar também com as meninas de uma rede da prefeitura de lá. Então,
É isso, gente, um pouquinho dessas possibilidades de escrita das mini histórias que a gente percebeu aqui e, quem sabe, inspire outras escolas, né, a oferecer, a convidar os pais, as famílias a escreverem também sobre o que seus filhos fazem, percebem e desenvolvem em casa. Ai, bom, gente, assim, é óbvio, né? Ter um projeto dessa envergadura, falando de mini história, criando registros coletivos com as famílias, no meio da pandemia, quarentena, sabe? Criando essas pontes aí com os pais e transformando tudo isso em documentação, como que isso não vai virar um livro, sabe? À disposição para toda a rede. Claro que a gente não vai parar nisso, ano que vem eu espero que a gente faça um livro também com todas as escolas, com a participação de todas as escolas. Parabéns ao Anderson, parabéns à Tanise, parabéns à Daiane e à Virgínia, a Jurema, a Karina, a Cris, a Fernanda, a Débora, enfim, parabéns ao professor que se dispôs a participar aqui hoje, mesmo que seja só no inicinho aqui da nossa sessão, o professor Paulo Foch. Muito também dos nossos trabalhos, eu acho que tem a ver com as leituras e com a nosso empenho aí, enquanto colegas, né, que estão sempre estudando a educação infantil. Eu vou abrir agora 15 minutinhos para a gente conversar um pouquinho, abram o microfone, abram as câmeras, e aí eu não quero ficar eu tendo que falar, né, pessoal? Podem comentar, podem fazer perguntas, tá? Nós temos 15 minutos aí para a gente explorar o máximo desses trabalhos maravilhosos. A gente abriu com o pé direito hoje essa sessão. Fique à vontade. Só marca aqui a mãozinha que eu vou organizando a ordem, tá ok? Pode autor de um trabalho também fazer comentário para outro trabalho, por favor. Pode falar, Kátia. Primeiro, vocês estão me ouvindo? Tá meio baixinho aqui para mim. Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá bom, então. Primeiro, parabenizar todos os colegas que apresentaram esses trabalhos maravilhosos da educação infantil. Eu sou professora dos anos iniciais e eu não tinha a noção de quão belo é o trabalho de vocês. Então, ontem no congresso eu tive uma palhinha e agora, participando das apresentações, consegui observar e ver quanta coisa linda e maravilhosa está sendo feito aí com os pico-ruchinhos, né? Com vocês nas escolas e o quanto é importante esse desenvolvimento que vocês fazem. Então, só vou falar rapidinho, assim, eu achei muito interessante a fala do professor Paulo, da colega que apresentou com ele, né, a importância dos registros e como isso vai ser importante no desenvolvimento dos estudantes, falar também desses trabalhos da natureza e quanto é importante e significativo que as crianças enxerguem a vida em outros seres vivos, enxerguem na natureza, enxerguem nos animais, enxerguem a vida para além deles, né? E também parece que os trabalhos eles foram se encaixando, que também trouxe essa relação deles se enxergarem enquanto indivíduos, da onde eles vêm, né? Não só enxergar o futuro, a criança vai ser o que no futuro, mas enxergar o que veio antes deles, as histórias que vieram antes deles, né? Deles compreenderem que antes deles teve muita história. E essa ancestralidade que as gurias do Pintando Sete trouxeram é muito importante para a formação deles enquanto indivíduos e vai também corroborar para a formação deles na sociedade, que é o trabalho que o pessoal trouxe, né, das plenarinhas, deles estarem experienciando essa formação cidadã deles de votarem, de compreender os direitos, os deveres, né? Então, rapidinho assim para o pessoal poder falar, parabéns a todos, lindos os trabalhos, né? E eu quero ler esses artigos também. Muito obrigada. Obrigada, Kátia, que bom que você gostou. A gente abriu, né, a educação infantil abriu esse ano para receber trabalhos também dos anos finais, né, não para, enfim, mas para a gente se conhecer, para o ensino fundamental conhecer o trabalho da educação infantil, sabe, um grande trabalho de divulgação também nesse sentido, né. Enfim, próximo, a Débora Paim levantou a mão, por favor, Débora.
Bom dia, então, para todo mundo. Desculpa eu não poder abrir a câmera, que agora eu estou me deslocando para buscar minha outra filha. Estou vivendo uma maternagem diferente, por enquanto. Mas eu queria parabenizar, assim, foi um prazer. Eu estou, aos poucos, me acostumando a voltar, já que eu... Ontem, calculando, eu já não estou há 6 meses fora. Se eu for calcular o tempo de gravidez, o tempo de licença, a pandemia, eu estou quase há 3 anos fora da escola. E isso, eu acho que eu estou sentindo, assim, esse baque. Então, foi legal, assim, até a Débora me mandou, vamos lá, né, as gurias vão estar lá também e tal. E aí, a gente vai começando a se acostumar com esse retorno e esse mundo, Kátia, né, que tu disseste, assim, que está entrando em contato, que é o mundo da educação infantil, né, e que precisa tanto dessa mudança de postura e uma mudança de olhar, né, e eu saio agora do fundamental, retorno para a educação infantil, porque eu realmente deposito as minhas crenças na possibilidade de mudança do mundo a partir das crianças, dos bebês, né, do que a gente faz com as crianças e do que as crianças fazem no mundo. E só queria fazer, assim, alguns comentários, né, a importância do trabalho da Débora e do Paulo nesse momento em que, então, a gente começa a surgir o desejo do querer fazer, né, bom, aí afinal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo registro? Isso é documentação? Não é? Então, da importância da gente permanecer estudando os diversos conceitos. A gente não pode parar agora que a gente deu esse passo inicial, que a rede começa. Então, isso não começou comigo, propriamente, isso começou há muito tempo, é uma caminhada, né, que vai se constituindo. Então, de pensar, assim, do quanto é importante a gente permanecer nesse estado de aprendizagem, né, e estudar sempre, e pesquisar, e ler os colegas, né, e assim como o colega colocou ali, isso que eu estou fazendo, isso cabe aonde, né, onde é que ele se encaixa, o que afinal eu estou fazendo aqui. Para as meninas ali da ancestralidade, ontem ainda eu tive aula com o professor Gilberto, do La Salle, e ele traz, e justamente o seminário é sobre ancestralidades, e a questão, acho que vale a pena vocês se aprofundarem no conceito de ancestralidade na educação, o que está sendo pesquisado agora, e que vale muito a pena, assim, é muito, muito emocionante, até diria, não é nem só interessante, é emocionante. Depois, né, da professora, é a mudança de postura mesmo, né, de aprofundar essas questões da potência das crianças. Das meninas ali, eu não tenho o que falar, tenho a agradecer também a oportunidade da escuta, porque acho que a Ju também estava com a gente, eu e a Débora, a gente conversava, a gente acabou escrevendo questões juntas, a questão desse isomorfismo pedagógico, da gente se colocar nessa postura de escuta também do nosso colega, porque nessa relação que a gente também quer estabelecer com as crianças, a gente precisa entender isso, que isso não é só uma metodologia ou uma forma de fazer pedagogia. A questão é de postura, de mudança de percepção de mundo. Então, a partir do momento em que eu entendo a possibilidade das crianças, né, entendo a criança de fato como um sujeito, e isso não está posto ainda, a gente está nessa caminhada de entender os pequenos como sujeitos, isso insere uma percepção de mundo. Então, a partir do momento que a gente começa, eu vou, vamos dizer assim, eu vou pedagogizar a partir desta linha, isso implica uma mudança de mundo, uma mudança pessoal mesmo também, né, e isso a gente sentiu bastante. E, Anderson, muito bacana o teu trabalho, fantástico, eu tô louca para ler também, e como mãe de bebê, e eu falei isso para a Débora esses dias, eu disse, nossa, como toda essa mudança de postura me tornou uma pessoa diferente, porque nessa segunda maternidade minha, eu consigo perceber a mudança de olhar, e isso traz uma calma para esse ambiente, né? Eu entendo o choro, eu começo a entender a lamentação, eu entendo que ele está chegando nesse mundo, desse colo, desse acolhimento. Então, assim, de pensar, fazer a família refletir sobre isso, né? Olhar para esse desenvolvimento que ocorre a cada dia. Isso é fantástico. Então, assim, queria parabenizar vocês, espero que eu consiga olhar as outras, e parabéns pela organização também, Ju. Ai, gurias, eu tenho que registrar também aqui, né, que são colegas que a gente atuou junto na coordenação e que está se vendo aqui em outras posições, mas todas sempre em prol da educação infantil, além da Débora Paim, da Berlites, a Natália Kripa, hoje a diretora lá da Gilda Schiavon, né, também fez parte aqui, um pedacinho ali da coordenação, está aqui presente também na sala.
Enfim, agora eu vou passar a palavra para a Débora Berlitz, fazer os comentários dela, por favor. Ai, bem rapidinho, obrigada, Ju. Eu tô até com uma mãe esperando aqui, não tô mais acostumada, né, no ritmo. Voltei no terça-feira, no furacão, assim, do Congresso para a Educação Infantil. E queria parabenizar os colegas também, né, achei sensacionais os trabalhos do Anderson, agora que eu vi por último, da Tanise, que eu sou fã já de tempo, das meninas com as plenarinhas, eu não vou citar todos porque eu vi pedaços e tive que, né, enfim, sair, eu estou me acostumando de volta com o ritmo da escola, mas é muito bom estar de volta. Queria aproveitar também para dizer isso, né, que o nosso desejo talvez vai se realizar esse ano de cada escola poder ter uma coordenadora, e isso é sensacional, assim, estar vivendo isso para mim é muito bom. E ter vivido aquele momento, né, que a gente viveu também, Nath, Juliane, a Débora, a gente se constituiu e até hoje a gente tem essas caminhadas, né? E dizer que, assim, para mim é uma honra, né, trazer esse trabalho, fazer essa abertura e coloco à disposição de vocês, né, quem quiser conhecer mais o artigo, assim, eu acredito que a gente não consiga publicar ele na íntegra aqui, porque a gente tem uma publicação pendente numa revista, então, chiquérrimo, assim, já, né, já comecei, assim, esse ano super chique, mas eu posso compartilhar para vocês lerem, assim que ele sair na revista, para vocês, porque eu acho importante a gente que está nessa caminhada, e aí eu vou fazer essa defesa para a educação infantil a documentação pedagógica como realmente uma possibilidade da gente fazer uma nova pedagogia a partir de uma nova constituição de pessoa, como a Débora falou. A gente sempre falava isso, né? Até o tempo que a gente esteve na infantil, que não é... eu não me transformo apenas como profissional, e sim como pessoa, né? Eu passo a olhar diferente para esse ambiente que eu vivo, eu faço parte disso, né? Eu me torno parte disso, e aí as concepções acontecem, né? Eu não vou mais gritar com a criança, eu vou entender que a criança é um ser de respeito, né? Ela não vai ser alguma coisa. Então, eu acho que eu coloco à disposição para vocês, assim, foi bem uma revisão mesmo, bem trabalho acadêmico, assim, de fazer esse levantamento, o que se tem dito, né? E tem muita coisa dita que não condiz, assim. Então, eu achei interessante trazer para a gente poder também, bom, o que é, o que não é, porque a gente fica correndo atrás do tema. E também dizer, assim, o quanto eu achei sensíveis os temas e quanto realmente se conectaram. Acho que foi a Kátia que falou, né? Parece que a gente está dando continuidade ao ontem, assim, e também parabenizar a Gil, agora eu já falei ontem com ela, e a Ana está aqui, né, o pessoal da formação, que tema maravilhoso, assim, né, ontem de manhã e depois a continuidade, assim, e, né, tudo se encaixou, assim, eu estou muito honrada, estou muito feliz de estar de volta, assim, muito mesmo, vocês não têm ideia, tá? Então, estou aqui, à disposição para compartilhar. A gente é que está honrada com a volta de vocês, gurias. Me digam uma coisa, mais alguém gostaria de fazer um comentário antes da gente encerrar? Senão a gente vai ficar aqui, assim, sabe, só, né, tecendo elogios. Mais ninguém? Eu, né? Não poderia ficar quieta. É que agora eu estava aqui, eu tô aqui planejando a gincana da escola de aniversário, porque a escola vai fazer 40 anos em novembro. Então, a gente está bolando aqui uma coisa muito legal. Então, eu estava focada agora no minuto escrevendo. Mas, assim, é uma honra, como sempre, ouvir o Paulo, né? O Paulo foi meu professor, fiz a pós com ele na educação infantil na Unicinos. Ele tem uma bagagem maravilhosa e ele serve de fonte de inspiração para todo mundo, né? Acho que a gente tem que beber muito dessa água, porque é uma água muito boa. E eu também retornei para a educação infantil, agora em agosto. Voltei do Fundamental e foi muito bom encontrar uma professora do Fundamental, né? Que ela esteja participando e escutando os nossos relatos, porque muitas vezes parece que é um mundo à parte. E não é. A gente é uma rede, a gente é uma só. Então, ter essa sintonia e começar a ter mais esse envolvimento vai criar um vínculo muito bom
E para nossas crianças só vai melhorar. Não vai ter esse rompimento brusco, não vai ter essa ruptura, pode ser criado um processo de continuidade, né? Isso que eu acredito muito, e eu falei muito para a Ju muitas vezes que eu estava ali no fundamental, eu disse, nossa, eu não posso assim, né? Mas eu tive o prazer agora de novo de retornar de novo como gestora, à frente de um grupo maravilhoso, com figuras ilustres como o Anderson, né? Que tá pegando junto, que tá junto para a gente botar essa pedagogia para frente. Como foi dito no congresso, aqui não é Reggio Emilia e nunca vai ser, né? Mas a gente pode sim se inspirar, sim fazer algumas coisas e mostrar que essa pedagogia da escuta, essa pedagogia do respeito, ela tem que ser aplicada. Ju, e para todas as meninas que organizaram o congresso, estava lindo. Olha, eu posso assim, eu já participei de alguns, né? Dizer que foi leve. As palestrantes foram leves. Foi leve de escutar. Não foi maçante. Então, assim, meninas, estou aqui, estou junto de vocês, né? E para as outras meninas que apresentaram, eu já conheço algumas também, né? Porque eu também passei na coordenação e conheci algumas escolas. Parabéns, continuem com esse trabalho. Para o grupo da Pintando, vocês arrasam sempre. Então, meninas e meninos, um ótimo dia e que ao longo também terei que assistir, porque tem outros trabalhos aqui na escola, que seja rico e produtivo. Um beijo em todos e até mais. Ai, gurias, assim, então, com muita honra, né, que eu vou só fazer uma falinha muito rápida para encerrar essa primeira sessão de apresentação de trabalhos e que vire tradição na rede para educação infantil. A ideia é a gente valorizar o trabalho da educação infantil e começar a mostrar com documentação pedagógica, sabe, feita com carinho, com cuidado, com respeito, e também a gente começar a publicar, divulgar o nosso trabalho, mesmo que seja dentro da rede, sabe? Começar passo a passo, porque às vezes quem não é visto não é lembrado. A gente faz tanta coisa bonita nas escolas, tem tanto colega aí de excelência trabalhando em prol das infâncias e que não é visto às vezes, né? Então eu acho assim, até para a própria, o ensino fundamental, várias vezes, conversando inclusive com a Natália, né? Há um choque quando a gente sai da infantil e vai para o fundamental, porque tem ainda uma noção, parece que é uma descontinuidade, e pensar numa ponte, numa continuidade que respeite cada etapa. É isso que a gente quer, só que para acontecer isso, a gente tem que se conhecer, né? A gente da infantil conhece muito mais o trabalho do fundamental do que o fundamental conhece nosso trabalho. Então, acho que é importante, assim, a gente criar essas pontes, né? Aceitar os colegas do fundamental nos nossos eventos também, abrir para eles também trabalharem, né? Também apresentarem aqui trabalhos. A gente vai ter trabalhos do fundamental também, tá, gurias? E acho que isso é um ganho para a gente, começar a estabelecer esse diálogo. E o que eu vou falar desses trabalhos de hoje, assim, sabe? Eu só tenho a agradecer essa rede, esses colegas, sabe? Colegas da coordenação que hoje estão aqui em outros lugares e que estão voltando às vezes para a coordenação, colegas professores que estão aí, sem vocês na ponta, assim, a gente não teria hoje aqui essa sessão, a oportunidade de estar vendo esse tipo de trabalho, e não é trabalho de hoje, de um dia, para uma apresentação. São colegas que eu conheço e que eu sei que investem, alguns aqui há longo tempo em temáticas que vieram apresentar, sabe? Então, assim, realmente são trabalhos e temáticas que atravessam a vida de vocês, da docência de vocês. Muito obrigada. Continuem com esse trabalho de excelência, com esse investimento, com todo esse esforço aí, porque as nossas crianças agradecem. Obrigado, gurias. Bom trabalho para vocês. E se puderem, assistam as outras sessões, tá? A gente vai fazer... Obrigada, nós que agradecemos o momento. Obrigada, beijo. Obrigada, gente, maravilhosa. Beijos.